Justiça na Tarde debate. Olá, os nossos cumprimentos. E vamos seguindo em frente com o Justiça na Tarde, agora com o debate. E o debate de hoje é um tema que aparentemente começou recentemente a sua discussão. Mas é um tema que já vem sendo praticado, um assunto, aliás, já vem sendo praticado já há um bom tempo. Claro que ganhou muita força no tempo da internet, no tempo das plataformas digitais, onde antigamente as pessoas tinham seus álbuns de fotografia. E é evidente que um rolo de filme não era tão barato assim. Por isso que também não era tão popular as pessoas terem nos seus álbuns fotografias, enfim, por minuto, por hora, por dia, por mês, por ano, enfim. E é evidente, com a chegada dessa nova tecnologia, hoje por segundos, as imagens elas são capturadas, são divulgadas, são ampliadas e, claro, e uma vez chegando na internet, é para sempre. Não tem como o tempo apagar aquela foto como antigamente, ela permanece, portanto, aí para sempre. Agora, essa exposição excessiva de fotografias, principalmente voltadas para as nossas crianças. É aquela história. Tem fotografia do filme de rolo que as pessoas adultas hoje, elas, se puderem rasgar essas fotografias de quando elas eram crianças, elas rasgariam, pelo fato de entenderem que, como eram crianças, os pais achavam realmente muito fofas e, com isso, guardaram, portanto, no álbum. Só que a pessoa cresce e vê aquela foto, ela se sente, portanto, constrangida diante daquela imagem. Se pudesse rasgar, portanto, rasgaria. Agora, nesse mesmo tema, projetando para as plataformas digitais, essa mesma fotografia de uma criança que se torna, portanto, aí adulta e vendo realmente ali aquela sua exposição. Ela estaria, portanto, sofrendo ou passando ou tendo algum tipo de constrangimento? Se ela pudesse, ela pagaria, mas não pode. E aí? Esse é um dos pontos. Como também nós temos aí outros pontos com as crianças sendo constantemente expostas através das suas imagens. Infelizmente, nós temos aquelas pessoas que ficam ali sempre na espreita, ou seja, as pessoas pedófilas, que de alguma forma elas podem ali estarem até mesmo escolhendo ou selecionando para o seu crime um pouco mais à frente. Então é nesse sentido que nós vamos hoje estar aqui abordando com as nossas convidadas e chamando a sua atenção. Você que está nos acompanhando pela 104,7 FM, como também está nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. O objetivo dessa nossa entrevista com as nossas convidadas, todas elas especialistas no campo do direito, é justamente chamar a sua atenção para que você adote os devidos cuidados, os devidos procedimentos, primeiro, para não contrariar hoje a sua criança que no futuro pode não ter gostado daquela imagem que foi tirada. E também chamar a sua atenção, pai, mãe, no sentido de tomar cuidado para que a sua criança não fique exposta aí à mercê, portanto, de pessoas pedófilas que podem, de alguma forma, promover a esses atos criminosos, inclusive com o sequestro. Então vamos nós, a partir de agora, conversar e apresentar nossas convidadas aqui hoje presentes no nosso Justiça na Tarde. Começa com a doutora Thaís Cristina Freitas Marques, advogada que integra a Comissão de Direito Processual Civil, aplicado ao Direito das Famílias do IBDFAM. Ela que também integra a Comissão de Direito Sistêmico da OAB-DF. Doutora Thaís, seja bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora. Boa tarde, Walter. É uma grande alegria e honra estar aqui presente. Agradeço desde já pela atenção de todos os nossos ouvintes e espero poder contribuir com o debate. Com toda certeza. Deixa eu também cumprimentar a doutora Bárbara Freitas, ela que é advogada com atuação na área de Direito das Famílias e Direito Criminal, né, doutora Bárbara? Boa tarde também para a senhora.
Boa tarde a todos. É com muita alegria e animação para discutirmos esse tema tão polêmico. Então, eu espero que todos estejam ansiosos para esse bate-papo. Obrigada. Ok. Doutora Ediane Lima, advogada especialista em direito das famílias, ela que também integra a Comissão de Violência Doméstica e Familiar do IBDFAM aqui da nossa capital federal. Boa tarde, doutora Ediane. Boa tarde, Walter. Feliz, obrigada pelo convite. Espero contribuir com esse debate hoje aqui. Com certeza. Bem, também cumprimento a doutora Renata Malta Vilas Boas, que é advogada, professora, preside a Comissão de Violência Doméstica e Familiar do IBDFAM aqui da capital federal, é conselheira da Academia Latino-Americana de Ciências Humanas, preside a Comissão de Família da Rede Internacional de Excelência Jurídica aqui da nossa capital federal. Doutora Renata, também muito boa tarde, seja bem-vinda aqui ao nosso Justiça na Tarde Debate. Boa tarde, Walter. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, colegas que estão aqui. Né? É bom estar aqui com vocês mais uma vez e para falar de um tema que é palpitante e preocupante. E muito preocupante. Agora, engraçado, né? A gente começa a trazer esse ponto, ou seja, a exposição das nossas crianças, dizer, o excesso, né, de exposição. Eu me lembro aqui de uma data que eu imagino que nenhuma das senhoras eram nascidas, né? Eu sou bonzinho. Né? Vamos lá, Walter, é isso mesmo. Bom, mas na década de 60, 65 para 67, nós tínhamos o Bebê Johnson, ou seja, o concurso do Bebê Johnson, onde naquele tempo as inscrições de crianças de 6 meses a 2 anos de idade. Eu li aqui, eu tive que pesquisar, né, para poder a gente começar esse debate assim, né, ou seja, voltar um pouco no passado para a gente projetar realmente aí o futuro desse tema que é tão importante. Quer dizer, naquele tempo os bebês eram expostos, mas não tinha, pelo menos, podia existir, mas não tinha, portanto, aí no noticiário os ataques de pedófilos em relação, portanto, às crianças. E essas crianças, quando eram selecionadas, enfim, por quem promovia aí o evento, elas eram capas de revistas, de jornais, fazia realmente um trabalho muito sério, muito forte de marketing em cima, portanto, dessas crianças. Ou seja, esse tema que nós vamos abordar hoje teria alguma relação com esse tema do passado? É evidente que é bom a gente deixar bem claro que o concurso do Bebê Johnson era extremamente positivo diante da sociedade da época. Quem tinha os seus bebês geralmente procurava inscrevê-los para que concorressem, portanto, aí a este concurso. Bem que a gente pode, de alguma forma, doutora Renata, já começo com a senhora, a gente fazer uma relação do Bebê Johnson de 1960, na década de 60, com o tempo atual de 2023. O tema é o mesmo? A exposição de criança seria o mesmo tema, só que eu tenho que fazer 2 cortes aí. Vamos lá. Primeiro, com relação ao que a gente tem de arcabouço legislativo. Quando eu estou falando lá na década de 60, 70, eu não tenho a Constituição Federal, eu não tenho a ideia do princípio da dignidade da pessoa humana inserida no nosso sistema como eu tenho hoje. Além disso, a ideia de que uma criança, ela teria direitos, ele só vem nascer mesmo com a Constituição de 88 e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Naquele tempo a criança não tinha direito? Não era visto como a gente vê hoje. Hoje ele é considerado um sujeito de direitos e naquela época a gente tinha uma análise mais ou protetiva, porque estava inserida dentro da família, e aí eu precisava cuidar dessa criança quando tinha uma situação de abandono, como a orfandade, ou de uma forma, né, mais negativa, quando eu tenho aí uma criminalização dessa criança. Né? Então não tinha esses parâmetros que eu tenho hoje. Essa criança, ela pertencia ao pai, pertencia à mãe. Então eu tinha essa ideia de eu falar até hoje, meu filho, minha filha... Mas a criança tinha dono. Tinha dono. Então, lá atrás, a gente visualiza isso. Então, quando eu tenho, nessa década de 60, 70, esse Bebê Johnson, essa foto que vai estar se buscando ali, era esse o contexto, né, social e jurídico da época. A criança não tinha direitos naquele momento.
Não era visto dessa forma. Sendo que hoje não. Hoje a gente separa bem quem é a criança e quem são os pais. Essa criança, então, tem o seu conjunto, né, de proteção, tem os seus direitos, e que se houver confronto com os interesses e direitos dos pais, o que prevalece é o direito das crianças. Então, a gente tem isso como um plus que não se tinha naquela época. Né? E o segundo ponto é com relação à questão da pedofilia, que já existia. Agora, a ideia da pedofilia como vamos criminalizar, vamos punir, isso é muito mais recente do que essa década, desse período histórico que você está falando. Veja, se eu tinha uma ideia de que criança ela não era considerada pessoa, era coisa, então ela poderia ser utilizada. Ai, Deus me livre falar um negócio desse. Mas, enfim. Mas naquele tempo se falava assim, né? Exato, ela seria utilizada, tinha uma função. A criança tinha uma função dentro da família. Então, ela poderia, sim, ser usada. Tanto é que a gente vai encontrar nesse nosso passado a venda dessas crianças, desses filhos, como sendo uma coisa natural. Né? Então, a mãe tinha lá não sei quantos filhos, aí vendia a filha ou o filho por um saco ali de arroz e de feijão e estava tudo bem. Você não tinha essa visão que se tem hoje de que é uma pessoa, na forma como a gente entende hoje, que tem que ter uma proteção. Então, é diferente o meu contexto histórico-jurídico, e eu tenho ainda um outro ponto. A limitação de que se atingia essas fotos. Essas fotos, elas não tinham uma ambientação do mundo inteiro. Mesmo que você fale, o bebê Johnson não é uma empresa brasileira, né? Você vai rodar o mundo, mas seria a foto daquele que foi o escolhido. Então, assim, era muito limitado. Ao passo que se você coloca hoje a foto do seu filho, hoje, agora, né, às 15h12, né, quando der às 15h30, essa foto já é capaz de ter rodado o mundo inteiro. Então, já rodou, já chegou lá no Japão. E aí, aquelas pessoas que não são bem intencionadas, e temos muitas, elas podem se apropriar dessas fotos. E aí, eu nem quero dizer o que pode acontecer com a pessoa que se apropriou dessa foto e fez sabe-se lá o quê. Então, já chego na doutora Bárbara, o que pode acontecer realmente com essas imagens, de certa forma, bem expostas, de forma excessiva, expostas? Quer dizer, a criança, ela é colocada em risco, ela corre risco, ela pode correr risco. Qual é a leitura que a gente pode fazer desse ponto, doutora Bárbara? Walter, os problemas são escalonados, né? Porque como bem a doutora Renata colocou, essa foto, uma vez compartilhada, eu não consigo mais parar. E antes, na década de 60, década de 70, quando você tinha apreensão de material pornográfico infantil, você tinha X números de arquivos. Eram quantitativos, mas nada se compara ao que a gente consegue hoje. Quando se tem uma operação policial que se apreende material, arquivos eletrônicos de crianças e adolescentes, é exponencial. A gente está falando de mais de 100 mil imagens, 100 mil vídeos. É algo que é surreal. E aí, qual que é o grande problema? O pai e a mãe, ou o responsável por essa criança, não, é só um dia de praia, é só um dia no clube. Então, a criança está parcialmente desnuda, ela está só com o biquíni ou com a sunga, e não vê maldade. E aí eu lembro dos meus pais falarem assim, não converse com estranhos, nunca converse com estranhos. E parece que na terra da internet, os estranhos sumiram, todos são seus amigos. E não é assim. Então, esses arquivos, essas imagens que parecem ingênuas, que o pai e a mãe têm esse viés de ingenuidade, de inocência que pertence à criança, uma vez compartilhadas, o que pode acontecer? Essas imagens, elas são adaptadas, né? A gente tem o deepfake, que hoje é comum, que pega o rosto de uma pessoa e coloca no corpo de outra, né? Com os mesmos traços. E chega ao ponto de você ter robôs sexuais com a imagem do seu filho, que são vendidos na internet. Sério? Sério. Então, isso é algo que casos nos Estados Unidos já foram relatados dessa forma. Uma mãe conseguiu, enfim, teve acesso a essa imagem de um robô que estava sendo vendido com a imagem da filha dela. A filha dela tinha 8 anos, com a mesma roupa e a mesma posição que a foto foi postada. Então, ela estava sentada no sofá, o robô foi feito.
E ali isso vai tomando outras dimensões. As roupas, adultos que se vestem como crianças, mas assim, instigados com aquela foto que você publicou. Então, parece algo... Ah, Bárbara, mas você está chegando ao extremo. Não estou chegando ao extremo. É algo que é muito fácil de acontecer e a gente não consegue parar. O fato de eu ter postado essa foto e 2 minutos, 1 minuto em seguida eu ter excluído essa foto, eu não consigo parar o compartilhamento. Nas operações policiais também, quando a gente tem apreensão de arquivos, de mídias digitais, você vai observar que fotos antigas, de 10, 15, 20 anos atrás, daquela mesma menina, ela permanece circulando. Então, aquela criança que à época da foto ela tinha 5 anos, tinha 8 anos, hoje já uma mulher adulta ou um homem adulto, permanece rodando na rede. Porque é muito fácil, eu não entro, pai, mãe, né? Eu não entro nesses sites de sexo, sites pornográficos, eu não participo dessa comunidade. Mas o fato de você não participar não quer dizer que ela não exista. E esses compartilhamentos são muito rápidos, a gente não consegue segurar. Então, essa imagem, além dessa criança ela ser exposta, vai ficar por anos, mas é muitos anos, 20, 25 anos, rodando esses fóruns, esses grupos, os grupos de pedofilia. E quando a gente fala isso, parece que a mãe, não, mas é só uma foto. Aí volta naquela história, mas não é uma nudez. Ela estava de biquíni, mas a gente consegue manipular digitalmente praticamente tudo. A gente que trabalha na advocacia, com prints de tela, a gente tem todo um cuidado como colher essas provas, porque a gente sabe que a gente manipula, muda-se texto, muda-se hora, muda-se tudo. Então, uma imagem, ela diz muita coisa. E os pais entregam isso de bandeja para os pedófilos. Não só para os pedófilos, mas para os pedófilos, estelionatários, porque postam absolutamente tudo dos filhos, né? Nome completo, a idade, a escola que estuda, os hobbies, o contraturno dessa criança, o que ela gosta, o que ela não gosta. Para você ter uma ideia, teve uma pesquisa feita em 2018 de um banco britânico que ele disse que em 2018, nós estamos em 2023, mais uma década de compartilhamento desenfreado de crianças e adolescentes vai gerar 7,2 milhões de incidência de fraude. Por quê? Não é só pedofilia. Eu estou falando de fraude de dados, então eu consigo colher os dados dessa criança. As crianças, não só aqui no Brasil, mas em outros países, a documentação não é tão forte igual é o nosso de adulto. Eu preciso de um CPF, preciso do RG, preciso de um comprovante de residência, eu preciso... A criança, poucos documentos eu já consigo identificar. E isso para os estelionatários, isso para as pessoas que praticam a fraude, é um prato cheio. O pai coloca ali a imagem e é justamente o que a gente estava conversando. Não é só o excesso, é a postagem em si. Porque hoje a gente tem os dados biométricos. Então, são dados que não vão modificar, salvo uma cirurgia na face, salvo uma intervenção cirúrgica, médica cirúrgica. Mas eu tenho aqueles dados que são só seus. E a gente tem isso na internet, é a sua face. E você consegue. Tem vários aplicativos, programas que conseguem fazer essa colheita desses dados e abrir conta, enfim, empresas, e por aí vai. Então, essa é só uma amostra do que a gente está conversando aqui hoje. Realmente não tem outros assuntos, não é, doutora Ediane? Ou seja, exposição de fotos aparentemente simples, aparentemente bonito, aparentemente inocente. Mas os riscos estão presentes, né, doutora Ediane? Sim. Eu falo que no início os pais não têm essa maldade. Realmente é um amor tão grande que você quer mostrar aos filhos, mas tem muitos riscos. Primeiro tem essa questão que a internet, uma vez que você posta, não consegue mais retirar do ar. Não tem volta. Não tem volta. Você pode até entrar com uma ação para pedir para retirar aquilo do ar, mas o que já esteve, os compartilhamentos, não consegue. Então, tem toda essa questão do risco. Tem a questão vexatória também das crianças. Tudo que o filho faz, a gente costuma achar fofo. Mas o que é fofo para mim, olhando para o filho, pode não ser fofo para ele daqui a alguns anos. E a gente sabe bem dessas fotos constrangedoras, realmente, que na vida adulta a gente morre de vergonha, mas que antes ficava guardado na gaveta.
hoje em dia está na internet. Os amigos veem essas fotos, pode gerar bullying para a criança na idade escolar. Imagina, a gente tinha uma cena clássica que a maioria das crianças tinha, que era uma foto quando ela estava começando a usar o piniquinho. Quase todo mundo tem uma foto dessa na gaveta, gente. Mas hoje em dia, infelizmente, tem as pessoas que ainda postam, achando bonitinho, é uma fase. Mas e os amiguinhos vendo essa foto? Já imaginou o bullying que isso ocorre na escola? E não só na escola, isso vai acompanhar para a vida adulta também. Porque quando você posta uma imagem, você consegue tirar várias coisas daquela imagem. Assim, você observa posturas, comportamentos daquela pessoa, e isso vai com os anos. Então, uma foto que foi tirada na infância, de repente, na vida adulta, procurando um trabalho, se inserindo, tendo uma consciência até política, já pode não condiz com o seu trabalho. Um exemplo, assim, que eu posso usar, você tirar uma foto de uma criança, de repente, ali, os meus filhos gostam muito de churrasco, então, comendo churrasco, essa pessoa na vida adulta pode ser ativista, vegano, isso já não tem mais nada a ver com a vida dele. Mas quando algumas pessoas podem pesquisar a sua vida na internet, ver um fato na idade ainda adulta que venha prejudicar, quer dizer, um fato na sua infância que venha prejudicar a sua profissão. Isso, assim, é só um exemplo para a gente ter uma noção. E, fora isso, tem vários outros riscos, como a doutora Bárbara já comentou. A gente não tem essa visão, que é até um tema que parece inocente, redes sociais. Quando a gente começa a conversar, a gente percebe o risco. Porque, de início, muitos perfis são fechados, a gente quer o quê? Mostrar para os familiares, para os amigos, e a gente não percebe o risco que está por trás. E você posta uma foto da criança, várias pessoas conseguem identificar escola, horário, por endereço, consegue chegar até o endereço dessa criança. Então, é um risco muito grande. E tem várias outras áreas que vem a exposição excessiva da criança. Isso é só uma série, assim, de fatores. Sim. É inesgotável, né? É inesgotável e é assustador. Uhum. Agora, doutora Thaís, é aquela história, né? Eu utilizo a internet, mas só no grupo da família, né? Eu mando para o avô, que mando para o tio, que mando... Enfim, só o grupo da família, ninguém vai penetrar, portanto, aqui. É falta de informação quem pensa dessa forma? Certamente, Walter, é falta de informação. Hoje em dia, infelizmente, nós estamos muito suscetíveis às mais diversas fraudes. Inclusive, o WhatsApp, né, tem sido um alvo muito recorrente desse tipo de violação. Então, essa falsa ideia de que mesmo restringindo a esses grupos, mesmo que aparentemente a um único aplicativo, essa imagem estaria segura, isso não pode ser tido como uma verdade. Então, os cuidados, mesmo nessa hipótese, eles precisam ser redobrados. Eu gostaria de chamar a atenção, Walter, em relação a alguns dados. A Unicef fez um vídeo informativo sobre o tema chamado Stop Sharing, justamente uma campanha para tentar conscientizar as pessoas sobre esse tema. Traduzindo essa palavra em inglês. Share significa compartilhar e o parenting vem de parentalidade, que é justamente do compartilhamento por parte dos pais. Então, nessa campanha da Unicef, ela traz um dado muito expressivo, que os adolescentes até 12 anos, eles têm cerca de 1.300 fotos nas redes sociais compartilhadas pelos seus pais. Então, esse já é um número muito alarmante. Em uma outra pesquisa, realizada por uma das empresas de segurança digital, realizada em 10 países, e aí, dos países eu destacaria Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, França, 3 a cada 4 crianças com menos de 2 anos têm fotos online. Então, as nossas crianças estão excessivamente expostas nas redes sociais. Então, mesmo que a gente pense em perfis fechados, mesmo que a gente pense em restringir a talvez um único aplicativo, todo cuidado ele precisa ser observado. E talvez para
apenas para agregar ao que as nossas colegas já apresentaram aqui em relação aos riscos, essa questão do bullying que a Ediane colocou, do meu ponto de vista, me parece algo muito grave. As nossas crianças, e especialmente os adolescentes, eles estão numa fase de formação, tanto da própria personalidade, e as redes sociais, elas também acabam sendo uma extensão dessa identidade individual. Então, o consentimento, e aí essa palavra vista, né, de um ponto de vista mais amplo, dessa criança e do adolescente, também precisa ser observado pelos pais. Então, fomentar esse diálogo em casa, os pais eventualmente questionar os filhos se eles concordam ou não com essa postagem, também é algo que, no meu ponto de vista, precisa também ser observado cuidadosamente. Doutora Renata, eu não sei se eu me sinto frustrado ou aliviado. Porque quando se fala, né, que hoje uma criança tem ou seja, centenas de fotos numa determinada idade, eu fazendo uma regressão aqui no meu tempo de criança, não consigo achar uma fotografia minha de criança. Por isso que eu digo, eu não sei se eu me sinto aliviado ou frustrado diante do grande risco, né, que está sendo, de alguma forma, aqui levantado por esse excesso de exposição de imagem das crianças nas plataformas digitais. Olha só, Walter, veja, na minha época, né? Então, quando a gente Bem começava... recente. Exato. Quando a gente começava a namorar um rapaz e ele ia lá na nossa casa, né? Meus pais, eles pegavam ali o álbum que tinha de fotografia, que era meia dúzia, né? E a gente passava vergonha, porque começava a falar, olha que lindo, né? E aí você falava assim, meu Deus do céu, eu tô horrível nessa foto. Né? Então, você ali, naquele seu primeiro contato com, às vezes, seu primeiro namorado, aí a mãe, nossa senhora, eu nem quero me lembrar. A mãe abria aquele álbum, assim, você até falava assim, acho melhor morrer aqui de uma vez, porque, né? Como a minha filha fala, eu tô pagando um mico aqui horroroso, né? Mas veja, era uma meia dúzia de fotos que tinha ali, normalmente fotos vinculadas a eventos, né? Então, foto de aniversário, foto de casamento, né? Não tinha assim... Viagens, as fotos até íntimas que tinham, que seriam aquelas na praia, tudo comportadinho, porque a gente não tinha, né, a possibilidade econômica de ter muitas fotos mesmo. Sim. Né? E assim, mesmo que você tivesse dinheiro, você ainda tinha que ser bom fotógrafo, porque era um sol que batia ali, ou era a máquina que não fechava direito na hora que você colocava ali o filme. Então, eu tinha ali uma série, né, de detalhes que a gente precisava ficar atento, e você mexeu, pronto, aquela foto já não prestava mais, o rolo só tinha 36. Então, lembra bem, né, doutora? Não, é só história. Só a mera história. Né? Então, mas imagina, você tá ali, né, e a sua mãe olhando super orgulhosa, né, com aqueles álbuns de fotografia, e o pobre coitado, né, do rapaz achando ali, bonitinho. Achando bonitinho. Ele sabia também que não podia falar muito, né? Mas tá ali. Exato. Então, imagina a sensação sua, né, desse momento, daquele seu constrangimento. E eram só meia dúzia de fotos. Agora, imagina isso, né, no ponto de que não é mais essa mãe dentro da casa mostrando as fotos do filho para esse pretendente. São pessoas que você nunca viu, talvez nunca nem vai ver, que está olhando aquelas fotos, que está, né, saboreando aquelas fotos, em alguns casos. E você fala assim, mas por quê? Né? Por que colocar essas fotos? Porque se eu não tenho controle de onde vai aquelas fotos, o que podem fazer com aquelas fotos, essa exposição dessas crianças, ela é uma coisa nociva para as crianças. É porque, assim, a gente ainda não sabe lidar com a internet, a gente ainda não entendeu o alcance da internet, a gente acha que, eu coloquei aqui, é só aqui no meu grupinho, só essas meus colegas, amigos que estão vendo. E, gente, até mesmo esses colegas, amigos, a gente sabe que não são exatamente os estranhos, né, que fazem mal às crianças. Então, essa ideia de que são os estranhos, pessoas estranhas, esquisitas, os dados que nós temos é que essas crianças, elas são atacadas por pessoas que a família conhece, ou dentro da própria família, né? Então, eu falo dessa violência intrafamiliar, ou então que são pessoas do ciclo de amizade, né? É aquele tio, né? Quem é o tio? É o pai da amiguinha, né? Então, assim, é dentro desse contexto
que essas crianças estão sofrendo as piores violências. E se você disponibiliza a foto do seu filho, você está ofertando de bandeja para essas pessoas que não têm um pingo de caráter, e não é doença, né? Vamos deixar claro, porque se fosse doença a gente ia falar em tratamento, a gente tem que falar né, em prisão, né? Então, para essas pessoas a gente está ofertando de bandeja isso. E tem que ficar atento que essa pessoa, né, ela pode mudar de posição, igual a Jane falou. De repente a gente está ali num churrasco. Gente, eu adoro churrasco, mas, né, sei lá se a minha filha vai virar vegana, sei lá se, né? Então, porque hoje a minha realidade é uma, daqui a 10, 15 anos. Então, imagina esse contexto mesmo que foi apresentado pela Jane. Essa pessoa, ela se apresenta agora como vegana, não come carne, ela vai ingressar numa estrutura em que isso conta ponto dentro dali. Então, eu estou falando de empregadores que vão estar olhando as redes sociais para ver quem é aquela pessoa e que ele está lá, né, com o bloquinho dele fazendo uns sinaizinhos. Não, ó, legal, disse que é vegano, então é importante. E se depara com essa carne aí, essa criança, né, se deliciando. Fala assim, opa, então eu já vou deixar de lado esse profissional. Porque os empregadores fazem isso. Os empregadores, eles têm acesso às redes sociais, né, e vão querer saber quem é aquele empregado. Porque ele quer contratar alguém que tenha o perfil da empresa. Ele quer fazer essa junção e é o direito dele de escolher aquela pessoa que melhor se encaixe. Não se trata de preconceito em si, mas eu tenho uma empresa e eu quero colocar ali o melhor profissional que vai representar essa empresa. Se ele carrega, né, informações que para mim são desabonadoras, né, eu vou falar, não, então esse aqui eu não tenho esse interesse. Só que ele não fala, ele não diz, ele não expõe. Ele simplesmente coloca ali aquela ficha debaixo de todas as outras e vai olhando para ver se encontra um outro candidato que atende essas necessidades ou essa ideia ali que ele está querendo projetar para a empresa dele. Então, veja, isso está muito comum. A gente usa muito a questão da imagem. Né? Eu às vezes, brinco e falo assim, gente, eu estudei tanto, né, para depois estar aqui conversando com esse pessoal aqui nas redes sociais, com esses emojis. Meu pai, né? A gente estudou tanto. Ai, Walter, você não sabe como me dói. Né? As pessoas ali, ao invés de escrever as palavras, colocam lá um desenhozinho e você tenta interpretar o que significa. Porque pode significar muita coisa. Né? E pode não significar nada. E você fica ali naquela dúvida. Então, imagina. Da expectativa. Muitas vezes eu pergunto, o que você quis dizer com isso? Porque eu tenho lá a foto de um sol, né, e de um bebê do lado. Eu falo, bom, então está querendo dizer que essa criança aqui está num dia ensolarado. Mas será que é isso mesmo que eu estou interpretando, que está na forma correta? Porque tem toda uma linguagem que não é essa que a gente está usando aqui, que é típica da internet. E na Deep Web, o trem pior ainda. Tem uma linguagem diferente, é como se fosse uma outra vertente. Então, aquilo que eu uso de forma inocente, ele cria um outro significado, num outro contexto, que eu falo assim, eu nem sei o que eu estou dizendo aqui. E sendo que, na realidade, eu estava tentando ali ser o mais fofa possível. E, na realidade, não foi isso que aconteceu. Eu estou dando de bandeja aquelas fotos. E aí, a gente, quando está tratando disso, e aí eu entro na área de família, eu tenho a posição do pai e eu tenho a posição da mãe com relação a esses desejos. Se quer ou não quer expor essa criança na internet. Né? Então, assim, além de eu falar e imaginar que não deve de jeito nenhum, eu ainda tenho que pensar que esses pais, eles entre si precisam conversar e tratar disso. E às vezes eu estou no meio ali de um divórcio, parece ali uma madrasta, né, um padrasto, e aí essa madrasta ou padrasto resolve postar aquela criança, e aí o inferno está instaurado. Por quê? Agora é a mãe brigando com o pai porque não autorizou. Precisa autorizar? Não precisa autorizar? E a gente começa nessa discussão. Porque eu estou falando da minha filha, eu estou falando do meu filho. Aí o pai autoriza, a mãe não autoriza. Enfim, a família está um caos. Não, e só fazendo um gancho Doutora na Bárbara. sua fala, dois ganchos, na verdade, né? Além do exemplo, por exemplo, do ser vegano, ser carnívoro e tudo. E a criança que, enquanto criança, se enxergava como menina, falando de gênero, né? Se enxergava como um menino ou como uma menina. E na sua fase adulta, enfim, mudou-se tudo, se enxerga com outro gênero. E as fotos que a mãe e o pai publicaram? Qual é o impacto disso na vida social hoje, esse adulto?
Como ele faz? Porque ele não quer lembrar mais de quando ele se via como uma menina ou se via como um menino. Então, assim, são dimensões que a gente precisa dar, falar assim, mas isso não vai acontecer comigo. Bem, você acha. A vida é um conjunto de variáveis que a gente não consegue mensurar. Então, a gente precisa pensar nisso. E o outro gancho, doutora Renata, que quando a gente está lidando sobre direitos de imagem, é com muito pesar que eu falo isso, né? A gente só se depara com esse cuidado dos pais, com a imagem dos filhos nas redes sociais, não pelo direito dos filhos. Seu direito de personalidade, seu direito de imagem, direito fundamental, tudo ali. Não, é simplesmente, muitas das vezes, a nova família e o meu ego destruído, minha raiva. Então, eu vou ali infernizar, muitas das vezes, a vida da nova família, da nova esposa, do novo marido. E não gostei daquela foto que postou com a madrasta ou com o padrasto. Mas, na verdade, o olhar ali não é pela criança. Em si, uma contenda mal resolvida, que faltou terapia, faltou outros apoios, suportes emocionais. Mas onde se deveria olhar, não olha. Então, até nisso, assim, a prática forense tem nos indicado isso, essa falta de cuidado dos pais. Falar em cuidado dos pais, doutora Ediane, ainda é muito forte, né, na nossa sociedade, principalmente a menina, quando completa os 15 anos, ter, portanto, ali a sua festa, né? A festa dos 15 anos. Evidente, todas as suas coleguinhas vão comparecer, como também os seus parentes, colegas praticamente na fase da sua idade. E, evidentemente, que elas se produzem, elas, de certa forma, também buscam os seus books, buscam também os seus álbuns, né, que antigamente eram em álbum, hoje já estamos aí nas plataformas, ou seja, saindo um pouquinho aqui da fase da criança em si, já chegando, portanto, aqui nessa fase da adolescência aos 15 anos. Esse risco é o mesmo, ou seja, dessa exposição excessiva, é uma criança, agora uma adolescente, o risco é o mesmo? Olha, o que a gente percebe é que hoje em dia está tudo muito em aparência. Então, há muita comparação entre os adolescentes. Embora na adolescência eles acham que já tem uma postura, uma posição formada, a gente percebe que o adolescente ainda é muito vulnerável. E essa exposição excessiva causa muitos problemas. Primeiro, eles começam a postar indiscriminadamente. Seja dancinhas, seja algumas posturas, alguns tipos de foto, simplesmente porque outros adolescentes estão postando. E isso gera toda essa questão de montagens, ou até mesmo fotos que foram tiradas ali em grupos, mas pegou um colega, um adolescente, em uma posição que não foi muito feliz, e começa a postar, e isso gera problema e constrangimento a outras imagens. Essa questão de aniversário de 15 anos, ela acaba gerando um problema com os coleguinhas. O que acontece? Hoje em dia, as festas, infelizmente, a gente não pode convidar todo mundo. E aí, convida alguns amigos, tem toda aquela postagem, acaba criando inimizades, alguns amigos ficam contrariados, alguns colegas não eram muito amigos, mas ficam contrariados. Ou então começa a gerar comparações. Do tipo, festa de fulana, teve isso, teve robô que dançava, teve várias outras coisas. Já a festa de fulaninha lá foi só um DJ, eu não gostei do DJ. Então, tem muito essa questão de comparação com o adolescente. E na adolescência também, já não são os pais que fazem as postagens. Aí já muda o foco. Já são os adolescentes que têm as redes sociais e eles fazem as postagens. E nesse momento, eu como mãe, eu me identifico, você já não tem tanto controle sobre o seu filho. E é um momento em que você conversa e reza para ele te ouvir e seguir suas orientações. Infelizmente, essa é na fase da adolescência. E eles estão ali abertos, porque também você já não consegue ter o controle com o celular que você tinha quando criança, e tem toda a exposição, chegam a ter brincadeiras, desafios que a internet coloca. Então, esse é o risco que eu visualizo na adolescência, que é diferente
da infância, quando criança. Doutora Thais, é evidente que nós não estamos aqui, de certa forma, questionando costumes, de forma alguma, mas sim levantando, portanto, aqui alertas para que as pessoas, de alguma forma, elas tenham, portanto, aí conhecimento e noção do que está sendo aí praticado. Mas a minha pergunta, de forma bem direta, a sociedade demorou a perceber esses riscos que agora que vem ganhando contornos? Com toda certeza, Walter. Eu acho que não só a sociedade demorou a identificar esses riscos, como ainda hoje nós temos muita dificuldade de entender a dimensão desses riscos. Muito já foi falado aqui sobre o caráter de eternizar as coisas que a internet proporciona, e, no meu ponto de vista, esse realmente é um dos pontos mais graves. Mas, sem dúvidas, essas outras questões atinentes à própria pedofilia e essas outras práticas criminosas também são muito sensíveis. O ponto que a doutora Renata Vilas Boas colocou sobre os riscos da violência sexual dentro do ambiente doméstico, também ele precisa ser levantado. Quando a gente fala naquela pergunta anterior, né, sobre os grupos de WhatsApp, etc., essa violência que se apresenta também no intramuros, ela também acaba por ser um outro problema. É difícil a gente acessar essa criança que é vítima dessa violência nessa configuração. Então, quando a gente tem a imagem ofertada, isso potencializa o risco e, por vezes, pode até despertar, enfim, né, interesses ocultos daquelas pessoas que estão próximas àquela possível vítima. Então, são pontos que também se mostram bastante preocupantes. O uso excessivo também das redes sociais, Walter, ele merece ser observado de forma compassiva. Muito a gente já colocou aqui sobre as questões de cunho profissional, a gente já colocou também dos riscos no âmbito criminal, mas hoje, do ponto de vista até mesmo da nossa saúde mental e psicológica, esse é um ponto que também merece ser destacado. As comparações que a Ediane colocou na fala dela sobre as questões relativas aos adolescentes que estão nessa fase de formação, isso também vale inclusive para nós adultos. Quando a gente chega nessa fase de mercado de trabalho, de entrevistas e muito do que já colocou aqui, tudo isso é levado em consideração. Então, a nossa personalidade online e até a nossa cobrança interna, né, do que a gente divulga nas redes sociais, isso também acaba por gerar muitas inquietações da ordem psicológica. Sejam eles que podem configurar um transtorno de ansiedade, questões relacionadas até mesmo à depressão e outras questões. Então, esse excesso de exposição, ele também acaba por gerar outros problemas que hoje em dia a gente não trata tanto, que são relacionados a essa nossa saúde mental. É uma discussão realmente, doutora Renata, que é muito ampla. Quanto mais a gente conversa, mais os assuntos vão surgindo. Vai abrindo. Exatamente. Quer dizer, como foi colocado aqui, né? A pessoa que busca um emprego, de repente o patrão clica ali para saber quem, portanto, é aquela pessoa. Não vai nem no endereço da pessoa. Entra ali numa outra plataforma que tem de tudo. Só clica ali o nome da pessoa, automaticamente vai abrir aquele mundaréu portanto, aí de situação. Quer dizer, e as nossas leis, de alguma forma, elas já estão aí para que se dê o devido controle, controle não, uma palavra muito forte, mas a regulamentação deste ponto que nós estamos aqui abordando, ou seja, no campo da proteção, no campo até mesmo para que essa criança não venha, portanto, a sofrer constrangimentos lá na frente. Enfim, já existe lei para isso? Dessa forma direta não tem não, Walter. Olha só, eu sou adepta do minimalismo normativo, né? Quanto menos norma, melhor, né? Que seria o ideal. É porque a gente vai criando leis e ninguém advogado estava difícil, doutor. Ai, desculpa, Walter. Tá. Então, vamos lá. O quantitativo de normas que nós temos já é um quantitativo muito grande. E as pessoas que precisam saber das leis acabam não sabendo, porque é muita coisa. Nem os próprios, né, da área, os juristas, eles conseguem dominar todo o acervo normativo do Brasil.
Não tem uma pessoa que eu consiga falar, essa pessoa conhece toda a legislação brasileira. Essa pessoa não existe. Tá? Então, para mim não seria a ideia de criar mais normas, criar mais uma norma. Para mim, seria já pegar o que a gente tem e fazer uma interpretação extensiva, abarcando a situação da internet. Porque quando eu falo uma exposição da intimidade, da privacidade, tanto faz ela ser no meio físico, aqui é onde a gente está, ou no meio virtual. Então, para mim, não precisaria disso. O máximo seria uma alteração normativa para falar assim, bom, como o alcance foi maior, então a punição eu vou duplicar, eu vou triplicar ali em termos de punição. No máximo, que aí seria punição tanto no campo penal quanto no civil, em termos de indenização. Mas eu não precisaria ter mais uma norma específica sobre isso. Apesar disso, a gente tem projetos de lei que vai estar tratando disso, que vai estar falando, né, da proteção das crianças. A França está vindo aí também dizendo que quer proibir que tenha fotos de crianças na internet. Esse seria o caso de proibir? Eu sou radical nesse ponto. Sério, doutora? Ai, Walter, vem cá, para que ter foto de criança na internet? Me diz. Vai explicar isso para a criança. Para a criança não, a criança não vai falar nada, a criança é a última a se manifestar. Eu tenho que falar isso para a mãe. Mas a criança tem direito, a senhora acabou de dizer Falei, que a criança tem mas veja, se eu estou falando de um recém-nascido, como é que ele vai expressar? Ele não vai dizer nem sim, nem não. Então, se espera a criança crescer e ela entender as consequências para poder falar, você quer, você não quer? Aí sim, aí eu tenho um consentimento informado, eu tenho aí ela podendo expressar a sua opinião. E mesmo assim, em alguns casos, em termos de expressar a opinião dessa criança que tem direitos, a gente fala que ela é um sujeito que está em processo de formação. Então, às vezes, ela não consegue entender a extensão ou o alcance do que está acontecendo. E é onde eu quero chegar. Porque muitas das fotos que a gente tem hoje de adolescentes são os próprios adolescentes que estão tirando essas fotos. Então, a menina que está namorando, namorando não, aqui agora começa com tem um conversante, Walter, aprende, conversante, ficante premium, ficante extra, tá ficando complicado o negócio. Antigamente a gente só namorava, agora não, agora tem um monte de coisa no meio do caminho. Então, assim, para que você saia da categoria, digamos, conversante para virar um ficante, né, aí essa menina pega e manda uma foto dela, um nude. Ela fez isso, ela tirou aquela foto, né, e manda para o namorado, para o menino, para o conversante, do que está lá do outro lado, né? Que é difícil da gente classificar, né? E aí essa pessoa pode ser uma boa, assim, falar, não, eu vou manter aqui no meu celular, não vou divulgar, que não sei o quê. Ele pode até ter essa postura. Como não? Mas vamos imaginar que ele teve essa postura correta, que é o que se espera, que não divulgue, porque se a menina mandou, a menina não deveria ter mandado, mas já mandou. Então, esse menino não passa para frente. Mas imagina se esse celular for furtado. Se ele levou esse celular para consertar porque caiu, está estragado em algum momento. Então, veja, você já passou essa imagem para diante. E se ele não for do bem, ele já replicou para todos os coleguinhas da sala. E aí o amiguinho que tem uma namorada já mandou para a namorada também, do tipo, tá vendo? Ela fez, agora eu quero que você faça também. Aí, dependendo da pilha da amiguinha, ela vai falar assim, não, eu vou fazer, ou então, não vou fazer. E aí, né? Então, nós temos já dados de que nos Estados Unidos, a cada 4 adolescentes, 3 já enviaram nudes. Entre meninas e meninos, 3 já enviaram nudes. Então, veja como isso ficou sem controle, porque o pai, a mãe, não sabe lidar com o celular, não sabe lidar com os filhos usando o celular, do tipo, não, pode usar, tá liberado, não faz o controle, às vezes não tem a senha do celular. Às vezes até tem, tá, gente? Mas, assim, o menino já fica tão esperto que ele já sabe fazer 2 WhatsApps, ele já tem as manhas de como fazer isso. Então, às vezes, o pai tentando controlar também não consegue, porque o menino já tem ali mecanismos para burlar essa fiscalização dos pais. E a ideia não seria uma fiscalização. Num primeiro momento, enquanto não tem discernimento, sim. Mas ensinar que não deve fazer isso. Ensinar a questão da intimidade, a questão da privacidade, que na nossa época, Walter, eram valores extremamente importantes. Hoje eu me pergunto por que todo mundo tem que saber todo mundo da vida de todo mundo, gente? Né? Não tem mais nada para fazer, não? Por que a gente tem que ficar acompanhando, vendo?
e muitas vezes se sentindo infeliz porque está vendo ali o outro que diz que faz, que diz que foi, que diz, né? E a gente até sabe aqueles que manipulam as fotos, que você acha que está num restaurante e não está, que nunca foi, inclusive. E você cria uma infelicidade para as pessoas, que aí a gente cai na questão da saúde mental que a Thaís colocou aqui. Porque você se sente infeliz. Aquele seu colega que está ali, que ele é o melhor, que ele vai nas festas, que vai na balada. Mentira! Tem gente, Walter, que se maqueia toda, se arruma, fica em casa, mas assim, a última foto que posta assim, indo pra balada, né? Tá saindo ali na porta de casa, bate a foto, tô indo pra balada, tirou a foto, postou, volta pra trás, fecha a porta e vai botar o pijama. Sério, doutora? Sério, Walter. Mas por que a pessoa está fazendo isso? Por que ela precisa fazer isso? Ela só se sente bem se ela tiver ali algo que as pessoas que estão ao seu redor reconhecem como sendo importante, positivo. Não é mais quem é a pessoa, é o que a pessoa mostra que faz, mostra que tem. Então, veja, quando a gente vai trabalhando essa ideia, se eu tenho aquela criança que está sendo exposta, o adolescente que está sendo exposto, essa intimidade que está sendo colocada, jogada nas redes, ao invés de ser guardada a 7 chaves, diga-se de passagem, né? A gente tem uma sociedade que está extremamente adoentada. E não se fala disso. Porque quando eu falo, né, em termos de saúde mental, quando a gente fala que precisa tratar, que precisa de um psicólogo, que precisa de um psiquiatra, todos nós precisamos. Aí você pega e fala assim, não, ela está me chamando de louca. Ela acha que eu sou louca. Não acho. Eu acho que se a gente tem que cuidar do corpo, e cuidar do corpo, a gente fala de fazer ginástica, a gente fala de uma boa alimentação, a gente fala de sono. Eu preciso também de cuidar desse meu aspecto, porque eu não sou só corpo, eu sou esse conjunto. E as pessoas não prestam atenção nisso. E aí eu tenho muita gente que está adoentada, sem saber que está adoentada, adoentando outras pessoas, né? E entra nesse ciclo vicioso. E aí é isso que a gente tem. Esses resultados esquisitos de pessoas que chegam em escola, enfim, vocês já sabem do que eu estou falando, nem precisa entrar em detalhes, né? Mas eu vou entrar nesse detalhe com a doutora Bárbara. Doutora Bárbara, quando se falou aqui dos riscos de expor aí crianças, adolescentes, ou seja, em imagens, e já tivemos casos aí, sempre acontecendo, de pessoas, pedófilos principalmente, que utilizam de uma imagem, se passa, portanto, manipulando, portanto, ali a imagem, se passa por um adolescente, quando ele percebe que do outro lado tem uma criança, ele procura então ter mais ou menos ali pela voz, ter mais ou menos a mesma idade, se passa, portanto, por aquela pessoa, utilizando justamente na manipulação uma foto. De repente ele buscou de alguma criança que inocentemente a família postou, como aqui já foi dito, ele pinça ali aquela foto, manipula, coloca o rosto dessa criança como se fosse essa pessoa que na realidade está ali atraindo aí essa menina ou esse menino, quando já tivemos diversos casos aqui de sumiços de meninos, de meninas, sim, e quando se vê, estão, portanto, aí na companhia de pedófilos de forma inocente. Isso é muito comum, porque o pedófilo, ele veste esse personagem, né? E aí, quando eu falo de redes sociais, eu falo das várias plataformas que existem, e os pais entregam de bandeja os gostos daquela criança ou daquele adolescente mesmo, né? Quando a gente fala de adolescentes que até saem, fogem de casa, vão para outro estado, esse pedófilo, ele tem tudo. Ele sabe absolutamente tudo que aquele adolescente ou aquela criança gosta. Então, ele também se passa por aquele adolescente. E é natural, um adolescente com outro, poxa, é o meu amigo, né? Vou encontrá-lo, eu quero viajar, eu quero ir morar com ele, eu quero conhecer o mundo com ele. Porque o adolescente tem muito disso, né? Desse ímpeto. Mas, como eu estou falando de internet, eu estou falando por trás, do outro lado, eu não vejo quem de fato é, muitas vezes a gente não tem como socorrer. Então, assim, os pais, sempre com aquela ideia, né?
eu estou falando de algo extremo, muito longe da minha realidade. Não é longe da nossa realidade. A pandemia que o mundo vivenciou fez com que nós ficássemos mais ainda interagindo com as redes sociais, com a internet de modo geral. A gente trabalha assim, a gente socializa com os nossos parentes de outros estados dessa forma. Então, hoje a gente consegue observar isso. E os pais partem ainda, se você conversar com 10, 8 vão dizer, não, meus filhos navegam de forma segura. Eu tenho algum controle sobre eles. É muito difícil um pai ser muito sincero, sabe? É mais um grupo muito de amigos mais próximos, falando, não, eu não consigo controlar. Me dá muito trabalho, mas eu dou o meu jeito. A maioria vai ter sempre o discurso, não, eu consigo controlar o que o meu filho faz na internet. Será que consegue mesmo? Será que consegue, doutora Ediane? Olha, eu acho que não. E eu acho também que está muito difícil ser pai e mãe hoje em dia. Porque a gente não sabe mais de onde está vindo o perigo. A gente imagina que o filho está dentro de casa, está no seu quarto. Você, de uma certa maneira, tenta controlar, tenta educar do que pode e o que não pode no mundo da internet. Mas ali, enquanto ele está no quarto, ele pode estar conversando com qualquer pessoa. Com um pedófilo. E tudo vem com aquele discurso. É culpa da mãe e do pai. Mas, gente, nem sempre é culpa dos pais. A gente não consegue entrar na mente dos nossos filhos. E é preciso ter humildade para admitir isso. Quando é criança, a gente costuma falar, o meu filho só vai fazer o que eu quero. E realmente, quando é criança, é a melhor fase. Se você não concorda, você pega seu filho, você tira dali, você põe de castigo, você comanda a vida dele. Mas quando ele é adolescente, isso já não funciona mais. Você pode brigar, você pode falar que ele está proibido de acessar tal site, pode falar o que quiser. Mas se ele não tiver tido aquela base de educação realmente, em confiar em você, ele não vai lhe obedecer. Não tem jeito. Tem os grupos, por exemplo, de Instagram, eu acompanho, eu participo da rede social da minha filha. O meu filho ainda não tem 11 anos e não tem. Minha filha já tem 19 anos. Mas o que acontece? É a inocência dos pais acharem que vê tudo que os filhos fazem. Porque na rede social tem os amigos, que é o grupo ali total de seguidores, mas tem os amigos que ela escolhe para quem postar. Então, mesmo você seguindo seu filho na rede social, pode ser que ele esteja fazendo postagens e só alguns amigos podem ver. Como que você vai controlar isso? Tem como controlar, doutora Thaís? Realmente esse é um desafio, Walter. Quando eu penso nessa questão do controle, me vem justamente esses mecanismos que as próprias plataformas utilizam para evitar esse tipo de controle, né? Os amigos favoritos, né, no Instagram é um desses. Então, do ponto de vista dos pais, realmente é deveras desafiador. Esse assunto que a Ediane coloca, e com toda a primazia que ela vem abrilhantando o nosso debate, do ponto de vista dela também como mãe, nos mostra também quão sensível é todo esse tema. E me fez recordar dessa campanha da Unicef sobre o Stop Sharing e da importância também do debate nas outras esferas e que dialoguem com essas crianças e adolescentes, demonstrando para eles os potenciais riscos dessas plataformas. Então, aqui eu gostaria de ressaltar, Walter, o papel não só das campanhas educativas, do ponto de vista das grandes mídias, né? Sim. Mas também do papel das escolas em relação a essa conscientização. Então, as pessoas que lidam diretamente com essas crianças e adolescentes, elas precisam ter o cuidado e elas precisam ter também a atenção no uso das palavras e dos termos para que esse tema se torne compreensível para essa criança e esse adolescente e eles sejam capazes de entender os riscos. Porque, como muito bem colocado aqui durante todo o nosso debate,
se os adultos ainda não têm consciência de quais são os potenciais riscos desse tipo de prática, quiçá as crianças e adolescentes que estão imersos, né, nessas práticas em comum, nesses ciclos de amizade. Então, acertar esse diálogo e conscientizar essas crianças, para mim, é um dos pontos importantes também. Bem, estamos fechando a primeira hora desse debate. Parece que não falamos nada, né? Ou seja, tantos assuntos brotaram, as respostas foram dadas. Quanto mais respostas são dadas, mais dúvidas surgem. Surgem no sentido de ter realmente um esclarecimento. Por quê? Porque ainda é tudo muito novo. E fica aquela questão, aquela pergunta que não quer calar. Será que o mundo estava preparado para receber, da forma que chegou, essa nova tecnologia da comunicação virtual, das plataformas? Será que o ser humano foi preparado para isso? Ou ele vai ter que aprender realmente convivendo com isso? Nós vamos para o nosso intervalo. Em instantes estaremos de volta e vamos dar sequência com mais uma hora de debate aqui no Justiça na Tarde Debate. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. O nosso debate de hoje está realmente aí voltado para essa tecnologia digital, praticamente aí ainda brotando, ninguém sabe o seu potencial ainda. E como aqui foi dito, né, até a própria doutora Renata colocou, ninguém consegue de alguma forma conhecer tudo, até porque este tudo ainda não aconteceu nessa tecnologia da informação, na tecnologia da comunicação. Quer dizer, claro, falamos muito aqui das crianças, falamos bastante e vamos falar mais ainda, vamos entrar aqui também na questão das crianças, de alguma forma, estão aí mantendo famílias por conta aí da monetização das suas imagens, enfim, do que é postado, portanto, aí nas plataformas sociais. Mas eu não posso deixar passar este ponto, doutora Renata, que também tem tudo a ver. Nós estamos falando de uma ponta, ou seja, das crianças, estamos falando também dos adolescentes. E claro, e também foi colocado aqui que os pais são poucos aqueles que de alguma forma conseguem ali empatar com o conhecimento dos filhos. A gente pode contar num dedo, aliás, na palma de uma mão, tirando o polegar e o dedo mindinho, também o indicador, para saber quantas pessoas adultas conseguem realmente empatar aí com as crianças que dominam muito bem aí essa tecnologia. É onde eu faço a pergunta, falamos de uma ponta das crianças e os adultos que não detêm também essa tecnologia. Também são vítimas deste mesmo assunto que nós estamos aqui falando? Pessoas que acreditam que estão falando, portanto, com um astronauta que está na Lua e que precisa realmente de um dia para poder voltar para a Terra, para poder então casar. E a pessoa acredita, ou seja, essa outra ponta também está desprotegida? Totalmente. Walter, você não tem nem noção de quantos astronautas estão pedindo dinheiro para botar gasolina no foguete deles para voltar para o Brasil. É impressionante, né? Mas sim, quando a gente trabalha a questão dos relacionamentos interpessoais, a gente não está preparado para se relacionar com pessoas via internet. A gente não sabe fazer isso, a gente não aprendeu a fazer isso. Então, quando você conhece uma pessoa, a gente parte do princípio de que a pessoa está agindo de boa fé, né? Quando a gente tem essa, porque senão a gente nem ia falar bom dia, né, Walter? Sim, claro. Então a gente tem essa ideia. Só que na internet eu tenho grupos que são especializados em manipular e buscar essas pessoas que não dominam isso e retirar dela
dinheiro mesmo. Então, o exemplo do astronauta é apenas um deles, né? Nós temos aí vários outros personagens que são criados, e a gente até fala na máfia dos quenianos, que imagina a seguinte situação, Walter, imagina uma sala com um call center, que tem ali umas 50 pessoas ali dentro, e essas 50 pessoas estão se relacionando com mais 50 pessoas. E buscando ver aquelas que têm uma fragilidade maior para pedir dinheiro. E eles têm um script igual mesmo quando você liga para um call center, um saque qualquer, que segue. Se fulano falar tal coisa, você responde assim. Se fulano falar não sei o quê, responde assim. Isso já tem escrito, documentado. Então, a pessoa acha que está conversando com uma pessoa, né, da forma como acha, assim, do sexo oposto, ou do mesmo sexo, conforme sua preferência, mas no fundo, às vezes está até conversando com um robô, ou com alguém que não é aquele que diz. Então, eu fiz, Walter, um estudo, né? E desse estudo depois virou palestra, enfim, e a gente encontra aí casos e situações de mulheres, a maioria, e homens, uma minoria, que se entrega aí, né? Então, eu já vou aqui explicar. Primeiro, procura-se mulheres na faixa ali dos seus 45, 50 anos, que têm um poder aquisitivo médio para alto. Esse é o perfil que é procurado nas redes. Por quê? Porque eu já tenho uma estabilidade econômica. Esses filhos, se ela tiver, eles já saíram de casa a maioria das vezes, então ela não tem a figura dos filhos. E se ela já está ali, é porque ela já é divorciada. Então, assim, ela estaria, entre aspas, sozinha e seria mais suscetível a cair nas garras ou graça desse fulano aí, né? Desse povo. Enfim. Então, eles traçam esse perfil. Por quê? Porque eu preciso de uma mulher que tenha dinheiro. Dentro desse contexto, qual é a ideia? Essa pessoa que se diz alguém passa por uma necessidade, passa por alguma coisa. Então, e não tem ninguém para auxiliar. Essa mulher é a única que pode ajudar. Então, eu vou ter uma situação de que ele é órfão. Olha, eu fiz um levantamento de todas essas pessoas que surgiram na minha vida, 99% era órfão de pai e mãe. Eu falei assim, os Estados Unidos têm o maior número de órfãos que eu conheço. Mentira, bobagem, eles que fazem esse papel, né? Então, é órfão, então não tem ninguém, não tem um tio. Então, assim, os pais eram filhos únicos, ele é filho único, não tem ninguém, né? E passa por uma situação em que só você, que é a salvadora, poderá ajudar. Como ele não tem ninguém, ele vai buscar essa mulher para auxiliar. E onde é que essa mulher cai? Por que ela cai? Né? Porque nós, mulheres, fomos acostumadas a ajudar. Quando a gente está num relacionamento com qualquer pessoa que seja, um amigo, uma amiga, né, se a pessoa fala, me ajuda, a nossa cultura é eu vou ajudar. Não é uma ideia de, eu estou sozinha, desesperada, precisando de um homem. Não é essa. A ideia é, eu estou aqui com alguém que eu tenho uma afinidade, que eu entendo que é alguém conhecido e que eu vou ajudar, porque me pediu ajuda. É a única pessoa que essa pessoa tem para ajudar, sou eu. Então, assim, pensa, Walter, se chega um amigo para você, se eu chego para você assim, Walter, eu estou precisando de um dinheiro aqui, me ajuda? Na hora. Ai, que bom, tá vendo? Vocês estão tudo testemunha. Não, mas tá vendo? É da nossa cultura estender a mão. É da nossa cultura auxiliar, ajudar as outras pessoas. Se eu fizer esse pedido para você, você só vai me falar não posso, né? Ou porque eu já tenho um histórico todo esquisito, né, de pedir dinheiro e você não vai querer cair nesse golpe, ou então porque você não tem. Sim. Porque senão é natural que a gente faça isso, né? Eu falo, olha, eu não tenho essa quantia, Renata, para te emprestar, mas eu vou te emprestar esse outro valor, pode ser? Então, é por isso que eu tenho esses golpes, porque a nossa cultura acha isso normal. Por que acha que liga para minha mãe, né, dizendo que sou eu, que eu mudei de número e que eu preciso pagar um boleto? Por que essa mãe vira e fala assim, vou transferir para onde? Pode deixar que eu pago. Por quê? Porque essa mãe, este pai, vai efetuar o pagamento desse boleto para essa filha, para esse filho. Então, é o mesmo tipo de raciocínio. Eu visualizo que a fragilidade está na sociedade, nesse aspecto de nós somos treinados a ajudar, a estender a mão para aquelas pessoas que fazem parte do nosso ciclo de amizade.
A gente faz isso e às vezes nem é tão amigo assim não, tá, Walter? A gente às vezes empresta, né, meio que assim, mas né, não, vou emprestar porque lá na frente talvez eu precise. Então, a gente vai trabalhando essa ideia. Então, quando a gente coloca que essas mulheres, elas caem nesses golpes, não é porque ela está numa situação de solidão, é porque ela está numa situação de que ela está exercendo o papel dela de mulher em ajudar alguém. Que a gente faz isso no dia a dia com uma facilidade muito grande. Então, eles viram essa brecha dentro da nossa sociedade. Olha, eu estou colocando como uma fragilidade, mas eu acho isso um ponto muito positivo para a nossa sociedade, tá? Eu gosto disso nela. A gente precisa um ajudar o outro. Mas, ao mesmo tempo, a gente fica numa situação de vulnerabilidade. Porque eu não sei quem é que está me pedindo. E hoje, com a inteligência artificial, Walter, eu vi uns vídeos em que ele estava pegando um cachorrinho, era uma foto de um cachorrinho, e que ele manipulava esse cachorrinho, o cachorrinho latia, o cachorrinho se mexia, da foto daquele cachorrinho. Então, veja, essa minha mãe que recebeu uma ligação de um fulano, que não sei o quê, vai receber a foto da Renata, manipulada, né? Eu falando com ela, como eu estou falando aqui, porque alguém já está captando a minha fala, já está documentando isso em algum lugar, vai usar isso para pedir dinheiro para minha mãe pagar aquele boleto. Aí eu já falei, mãe, não paga boleto nenhum meu. Na hora que eu precisar, eu falo para você pessoalmente, né? Mas muitas vezes você não tem esse diálogo, ou não está tão perto, enfim. Então, eu tenho isso. As redes sociais, elas abriram uma porta para tudo que é de ruim ficar muito próximo da gente. E eu não consegui ter certeza do que é bom, do que é ruim. Não consegui separar isso. Porque enquanto a gente estava na nossa cidadezinha, Brasília é um ovo, todo mundo conhece todo mundo. Aí você quer referência, quero saber quem é Walter, quero saber quem é a Thaís. Tem sempre alguém que a gente conhece e que vem falando, não, eu conheci porque a gente estudou aonde, a gente fez não sei o quê. Não tem isso? Sim. Eu tenho essa base. Agora, na internet, eu não tenho. Na internet, a gente vai ver quem são os amigos do fulano. Aí a gente olha lá. Eu caí numa esparrela, né, dentro desse meu universo de estou estudando para entender como é que funciona. Aí eu fui lá conversar. O mocinho começou, aí eu olhei que ele tinha mais 3 amigas em comuns. Eu falei assim, bom, deve ser conhecido, né? 3 amigas em comuns. Bom dia, boa tarde, boa noite, que não sei o quê. Aí eu mandei mensagem para as amigas. Amiguinhas, vem cá, quem é fulano? E eu já pergunto assim, é um ser do além ou é alguém conhecido, né? Aí ela, não, sei quem é não, eu vi que estava no seu, e aí tá aqui. Eu falei assim, então eu tinha 4 mulheres que estavam, as 4, entre aspas, conversando com o fulano, uma achando que era amiga do outro amiga, né? E sendo que, na realidade, ninguém conhecia o ser. Aprofundei a conversa com o fulano. Vamos conversando, fulano, que não sei o quê. Claro que eu contei para todo mundo, né? Então, ninguém mais conversava com ele, só eu, né? A escolhida. Minha mãe falou que eu dei golpe no golpista. Aí, tô eu conversando, aí lá vou eu, né? Pergunto o nome, porque ele tinha colocado um apelido. E ele usa um nome tipo Beto, um nome assim que a gente, né, que é um apelido que a gente não sabe exatamente se é Roberto, Alberto, Adalberto. E eu fiz exatamente essa pergunta para ele. E você sabe, né, Walter, que eu tenho essa carinha fofa aqui, super, né, ingênua, né? Essa coisinha, né, fofa assim, né? Então eu perguntei com jeitinho e ele me deu o nome dele. Walter, esse dia eu me fiz. Entrei, procurei nome, aquela coisa toda. 3 Marias da Penha. Nossa. Localizei. Então, eu entrei, eu vi do que se tratava. Aí, ele tá lá até hoje me esperando para saber o que foi que aconteceu, né? Se ele estiver ouvindo o programa... Agora ele sabe. Agora você sabe o que foi que aconteceu. Mas provavelmente não vai estar assistindo. Porque essas pessoas também nem têm muita preocupação em saber quem você é, o que é. Ele já quer, ao contrário, ele quer afastar você de todo mundo, isolar. Né? Então, começa a falar assim, não, aquela sua amiga é esquisita, aquela sua amiga não sei o quê. Por quê? Porque ele vai... Deu em cima de mim. Isso, deu em cima de mim. Não foi ele que ligou para as outras, né? Elas que ligaram para ele. Ou seja, né, o alecrim dourado mesmo, né? Tá todo mundo atrás daquele homem. Né? Aí ele começa a fazer isso e isola essa mulher. Né? E ela vai ficar ali conversando com ele, às vezes abrindo seu coração para ele, enfim. E ele vai utilizar essas informações para poder captar aquilo que ele quer.
E normalmente é dinheiro. Às vezes é casar, viu, Walter? Não, mas casar para poder fugir de alguma coisa, tá? Não é casar e eles foram felizes para sempre, não. Doutora Bárbara, diante do que aqui está sendo colocado também dessa outra ponta, ou seja, fragilidade na criança, fragilidade também no adolescente, fragilidade também nas pessoas adultas, principalmente naquelas que hoje é muito fácil de buscar um perfil de uma pessoa viúva, de uma pessoa aposentada, de uma pessoa que ganha muito bem, vamos colocar assim dessa forma. Hoje, esse conjunto de informações realmente é muito fácil. E que o diga as empresas que, de alguma forma, têm aí, são empresas lícitas que buscam clientes para realizarem empréstimos consignados e outras coisas mais. Então, tem muita facilidade para obter essa informação. Ou seja, esse outro segmento da população, nós falamos do jovem, da criança, esse outro segmento, pessoal que tem acima dos 60, 70, 80, que não domina, são pouquíssimos aqueles que dominam, de alguma forma, essa nova tecnologia. Também precisa de proteção? Precisa. Se a gente colocar as pessoas idosas, elas também são vulneráveis, né, perante a lei. E quando a gente fala de tecnologia, é complicado eles entenderem como funcionam e ter a dimensão, ter a extensão do que eles estão conversando. Quando a doutora Renata colocou um boleto, recebi um boleto aqui, minha filha, só vou pagar, e prontamente se paga, falta essa informação. E por mais que você, filho, por mais que você, amigo, irmão, oriente essa pessoa com mais idade, é difícil entrar na cabeça, porque parte do pressuposto que todo mundo é bom. Sim. Que por que alguém faria algo comigo, porque eu sempre fui boa com todo mundo. E o idoso com essa parte mais vulnerável, e aí a gente faz outro link, né? A gente tem um vazamento dos dados, né? Sim. Que é comum. A cada, pelo menos, uma vez por semestre, a gente tem notícias de empresas grandes que vazam esses dados, né? E ali você tem tudo. Então, você se passa por um agente do banco, né? Um bancário, sua conta foi clonada, vem aqui. E assim, quando você olha, conta isso, parece que são somente a população mais vulnerável, só os idosos. Não, eu já caí. Advogada, enjoada, criminalista. E aí, no final das contas, você até conversa, assim, você está preso em qual lugar? E a pessoa, não, eu tô aqui no presídio de Formosa, no meu caso, né, daqui de Formosa e tudo. E você vai além. Falta esse raciocínio rápido de você entrar em contato, tá se passando para o meu filho, deixa eu ligar com ele. E aí vem o nervosismo de não conseguir ligar, de não conseguir mandar mensagem pelas letras serem pequenas demais, porque assim, até isso a gente precisa ponderar com as pessoas mais idosas. O telefone muito pequeno, muitas vezes, estou falando isso que já foi objeto de discussão no escritório mesmo. Meu dedo é muito gordinho, eu não consigo mandar uma mensagem, só consigo ligar, mas na hora do nervosismo eu não consigo falar com ninguém. Então, qual é esse cuidado? Esses filhos, os cuidadores, e aí a gente tem uma outra linha também que se aproveita dessa vulnerabilidade desses idosos, né? Mas tanto os filhos quanto os cuidadores precisam estar sempre orientando. A gente, aqui é fácil da gente mensurar isso com as fake news. Talvez a população que mais passe fake news à frente não é as crianças, os adolescentes ou as pessoas mais jovens. É a população mais velha que vai disseminando fake news. É por vontade? É porque eu quero disseminar? Não, porque talvez não se conheça como ter acesso a uma fonte segura. Como é que eu confirmo esse dado? Onde é que eu posso buscar essa informação? E vai propagando. Então, são várias frentes que a gente abre nesse debate aqui, né? Quando a gente fala de internet, de rede social, de compartilhamento, tanto nos aplicativos de mensagem, como nos aplicativos que socializam, né, de modo geral, a gente tem que olhar com lupa.
E aí é complicado eu socializar sempre com lupa, eu vou ter que socializar sempre com o pé atrás. Ai, que droga de mundo, que mundo é esse? Pra que isso? Mas fica complicado porque todo mundo está inserido. Então, se eu não tenho uma rede social, qual que é o seu @, Bárbara? Eu não tenho. Nossa, você não tem? Como assim você não tem? O seu escritório não tem? Meu Deus, quem é você? Você é o quê? Um ET? De fato, aí você já tem um julgamento, então você acaba ingressando nas redes sociais. E os idosos não são diferentes. Até pouco tempo atrás, poucos estavam nas redes sociais mais, vamos colocar TikTok, Instagram, eram mais o Facebook e tudo. Hoje tem muitos idosos que ganham dinheiro, que fazem renda. Tem atores famosos aqui no Brasil que movimentam muita coisa. São patrocinados, enfim, são arrimos de família que movimentam pela internet. Então, mas ali existe todo um cuidado, existe toda uma assessoria. Quem é que tem essa assessoria toda? São poucas pessoas. Qual é o filho que tem a paciência? Aqui, se a gente olhar para si mesmo, eu como filha, ou vocês como pais, tenha paciência. Não, meu filho sentou ao meu lado aqui e me explicou tranquilamente. A senhora é interessante, né? Você pensou essa pergunta da minha cabeça. Está prontinha, até escrita aqui para passar para a doutora Ediene, se de fato os filhos têm essa paciência, se de fato eles têm essa vontade, essa disposição de sentar com os pais que não manjam nada realmente, ou manjam muito pouco aí dessa questão. A senhora vê realmente essa possibilidade dessa disposição do filho? Senta aqui, pai, senta aqui, mãe. É o seguinte, quando essa notícia chegar aqui, você vai saber se ela é falsa ou verdadeira assim. Essa paciência, a senhora acha que existe, doutora Ediene? Olha, eu acho que eles tentam. Até tentam. Isso em 2 minutos, 3 minutos, alguma coisa assim. Só que o raciocínio dessa geração que domina, de uma certa maneira, a internet, é um raciocínio muito rápido. Então, ele chega para te explicar, ele tem boa vontade, mas ele te explica assim, rápido. E a pessoa que não tem costume, ela precisa de uma explicação lenta. Uns 2 dias. Repetitiva. Sim. E nisso, os jovens se estressam. Porque Sim. ele quer que você pegue rápido. Sim, porque nas redes sociais ele tem que comunicar ali questões de 30 segundos, 20 letras, 20 palavras, alguma coisa assim, né? Tudo rápido. Exatamente. Aí, nesse ponto, não dá. E é engraçado que os próprios jovens acabam fazendo memes, que são vídeos engraçados que passam na internet. Geralmente vem uma pessoa já, uma mãe, uma avó, pedindo para ele fazer alguma coisa no celular. E o idoso acha que é uma coisa muito simples. Ele pergunta, tá, mas qual é a sua senha? E aí o idoso não lembra mais, não sabe. E aí o idoso se estressa. Nossa, mas só porque eu te pedi isso, você não quer fazer? Tá de má vontade. E isso é interessante porque acontece, é muito fácil. O idoso estressa, acha que o jovem está de má vontade. O jovem não percebe porque ele está com um raciocínio muito rápido. A gente, com o passar dos anos, a gente vai diminuindo essa percepção, essa rapidez. E também não é algo comum para essa geração. Para os idosos, não é comum você estar o tempo todo resolvendo tudo pela internet. Não é comum que nem os jovens. As crianças hoje em dia e os adolescentes, eles resolvem tudo rapidamente ali. Não precisa nem de manual, não precisa de nada. E os idosos ainda é da época do manual, né? Que pegava o manual para ler com paciência, calma. Então, acho que a dificuldade está nesse timing entre os jovens e os idosos. E aí, doutora Thaís, temos 2 pontas, crianças e as pessoas idosas. Quem é que precisa mais de orientação, de ajuda, de explicação? O jovem que está iniciando, em que pese que a gente já ouve essa expressão, o bebezinho já nasce mexendo com os dedos ali, querendo teclar, né? Alguma coisa nesse sentido. Enfim, quem de fato precisa de mais ajuda nesse sentido? E essa ajuda existe, mesmo não sendo dos próprios parentes, mas não sendo dos próprios parentes, seria um golpista, enfim. Então a situação realmente não é fácil de uma solução. Sim, Walter. Então, aqui a gente está falando de 2 vulnerabilidades potenciais, né?
A gente tem a criança e o adolescente que precisam desse cuidado, que normalmente já estão submetidos ou a uma tutela ou a uma guarda, que tem esse adulto referencial ali para zelar pelo seu melhor interesse. E do ponto de vista também das pessoas idosas, embora ontem, inclusive, assistindo uma palestra sobre esse tema, foi muito destacado que a gente não pode trazer generalizações, né, sobre o termo vulnerabilidade em relação aos idosos. Então, nós temos os idosos que realmente vão demandar aqueles maior cuidado pelo próprio avançar da idade, por alguma comorbidade, e nós temos os outros idosos que, embora a idade conduza ele para essa situação de vulnerabilidade, são pessoas ativas, são pessoas que conseguiram se inserir nesse contexto digital, são pessoas que possuem uma certa autonomia preservada. Então, é necessário também a gente trazer essa ponderação. Mas ambos esses pontos, eles precisam realmente de proteção. E até mesmo a forma que a gente leva esse conhecimento e essa informação para esses públicos, ela precisa ser adequada. Vou começar pelos idosos, que eram, pelas pessoas idosas, né, que a gente estava abordando agora em instantes com as doutoras que me antecederam na fala. O ponto em relação aos equipamentos, eu acredito que seja algo que a gente precisa levar em consideração. Então, os equipamentos eletrônicos, eles, em geral, eles não apresentam funcionalidades que se adequem àquela pessoa idosa e que permitam que ela utilize aquilo com uma certa autonomia. Seja, por exemplo, uma tela mais simplificada, sejam fontes adequadas, sejam termos mais didáticos, né, para que ela consiga se valer daqueles aplicativos. Então, esse é um ponto que eu vejo que merece ser destacado. E a própria questão também que as minhas colegas já colocaram, que é o próprio problema do abandono digital, né? Então, a gente precisa também olhar com zelo para essa questão dos idosos, porque muito do que a gente já vem conversando aqui, né? As redes sociais, elas também são um meio de socialização. Então, a gente privar o idoso dele estar imerso nessas redes também significa restringir o contato dele com um ciclo de amizade ou com um ciclo de pessoas. Isso também faz parte e agrega para a socialização daquela pessoa. Então, o que a gente precisa é realmente levar a informação, conduzir essa pessoa de uma forma segura ou minimamente segura nessas plataformas, para que ela consiga, sim, manter esses relacionamentos saudáveis, né? E se manter imersa nesse meio digital. Hoje a gente resolve tudo, ou quase tudo, né? Por meio do celular. Sejam questões bancárias, sejam compras via aplicativo, conversas, né? Como a gente já vem conversando aqui por meio das redes sociais. E outros tantos aplicativos, né? A gente tem aplicativo até para facilitar a meditação, enfim, outras práticas. Então, por que não a gente estender esse conhecimento? Por que não a gente pensar neles também com um olhar de cuidado em relação a isso? E quando eu volto, né, em relação às crianças e os adolescentes, acho que a gente tem dois problemas, né, que são o maior potencial. O primeiro deles é a compreensão dos riscos, né, que muito a gente já colocou aqui. Então, fazer com que eles compreendam os riscos dessa prática, para mim, me parece um desafio, porque diante de que tudo ali que é colocado e os próprios influencers e as pessoas com quem eles se relacionam nas mídias traduzem uma outra ideia, então, você implementar na consciência daquela criança e daquele adolescente o que, por exemplo, o envio de um nude pode ocasionar para ele, tanto nessa fase da adolescência, quanto para ele na vida adulta, é um ponto que a gente vai precisar abordar. E talvez o fomento também desse diálogo, a forma, novamente, né, de como essa conversa, de como essa informação chega. E destacando o que eu vinha colocando no bloco anterior, realmente da importância não só das escolas, dos professores, dos pais e de toda a rede de proteção, quando a gente fala em criança e adolescente, para trazer essa conscientização para a criança, para o adolescente e até mesmo para os adultos que com ele se relacionam. Porque, às vezes, aquela criança, ela não vai ter a liberdade até mesmo de comentar com o pai uma situação que ele está passando numa rede social. Mas, eventualmente, ele pode comunicar para a professora dele na escola o que ele está se submetendo. Então, a gente precisa preparar e trazer esse amparo e essa segurança para que, caso haja uma violação ou caso haja uma situação de potencial risco, que essa criança e esse adolescente também venham a se sentir amparados.
Doutora Renata, quer dizer, tudo isso que nós falamos, evidentemente que a cobrança é, enfim, eu não digo uma solução, mas pelo menos ajudar as partes que são vulneráveis para que elas não se tornem presas fáceis de quem tem o pensamento voltado para o mal. Quer dizer, isso ainda não foi resolvido, mas já está chegando, já chegou uma nova tecnologia que ela, a cada segundo, ela avança ainda mais, que é a inteligência artificial. Tanto é que hoje já é possível ter, portanto, aparentemente seres humanos, homem ou mulher, perfeitos. Você entende, olhando ali, acha que está realmente conversando com um ser humano, quando na realidade ali se trata, portanto, ali de uma inteligência artificial. Se for manipulada para o bem, com toda certeza teremos aí os efeitos positivos. Mas se forem manipuladas para o mal, evidentemente também o estrago será enorme. Enfim, estamos de certa forma de mãos atadas diante de tanta tecnologia que está chegando, tanto que a inteligência artificial, na área também do direito, e a senhora já nos explicou isso aí, né? A pessoa chega diante de um programa de computador, explica realmente ali a sua situação, automaticamente já vem ali a defesa prontinha, inclusive com um percentual para dizer se você será bem sucedido ou não. Enfim, diante disso que está acontecendo e do que nós estamos falando desde o início, quer dizer, evidentemente solução tem que ter. Agora, como e onde buscá-las? Uma vez que orientando hoje que as pessoas para a situação de momento, mas e no futuro? Como é que vai ser, doutora Renata? Olha só, Walter, é o seguinte, né? Ninguém sabe. Simplesmente a resposta é essa. A questão da inteligência artificial, a gente nem sabe qual é a extensão do que vai acontecer. Tanto é que esse movimento, esse primeiro boom de vamos soltar a inteligência artificial para tudo e para qualquer coisa, a gente agora tem que pegar e puxar o freio de mão mesmo, porque a gente não sabe, né? Teve um caso aqui, né, que foi, porque sim, estão se utilizando a inteligência artificial para fazer as petições. E teve um advogado que utilizou a inteligência artificial para poder fazer uma petição. E isso foi detectado, só que a petição estava horrível, porque a inteligência artificial está aprendendo, né? E o interessante é que eu comecei a usar esse programa, vou dizer assim, uns 15 dias antes de ter a notícia desse evento. Esse advogado, ele foi condenado a pagar uma multa ali, porque a petição que ele juntou, ele não tinha nem pé nem cabeça. Então, eu já estava utilizando antes de vir essa notícia. E usava aquele trem ali, né? E eu faço igual eu faço com o estagiário, né? Faz aquela petição e depois vem corrigindo, né? Não, tá errado, falta isso, que não sei o quê. Né? Então, estava lá eu desse jeito. Mas depois que saiu a notícia de que ele tinha sido condenado a pagar ali essa multa, né? No programa, começou a surgir lá, assim, umas linhas que antes eu colocava lá, faça a petição, não sei o quê, aí vinha a resposta. Agora tem assim, isso aqui é meramente exemplificativo, favor consultar um advogado que é profissional na área. Então, o alerta veio depois que a coisa aconteceu. E eu estava discutindo isso com meus alunos em termos de responsabilidade civil. Eu falei assim, a gente vai responsabilizar isso que está acontecendo a quem? Ao advogado que utilizou a ferramenta e que não deu certo, a pessoa que criou a ferramenta e que não está funcionando de forma adequada, porque ela veio ali errada, né? Então, assim, e eu tenho responsabilidade com relação a isso. No caso desse exemplo, desse colega, a multa, ela foi ali, se eu não me engano, de R$2.000, que é relativamente baixa, né, dentro de desse nosso contexto. Mas qual o estrago que eu posso ter com a resposta de uma inteligência artificial que ela sendo questionada sobre alguma coisa, né, ela vai estar me respondendo ou não? Aí eu fui fazer o teste. Meus alunos, eles são minhas cobaias, né? Duas aqui são exemplo, né? São minhas cobaias. Aí, isso em sala de aula e com eles. Eu falei assim, olha, mas a inteligência artificial, ela não vai te responder quando for alguma coisa que venha a ser prejudicial para o ser humano. Mas se você conseguir formular algumas perguntas no sentido contrário, você consegue obter aquilo ali. Aí eu falei assim, se você pergunta de forma direta, ele não vai dar. Aí eu virei e perguntei assim, qual é a quantidade de cianureto que é necessário para matar um homem de 80 quilos e 1,80 m?
Aí a resposta veio lá basicona. Não é possível fazer isso, essa pergunta não está dentro dos padrões esperados, que não sei o quê. Ou seja, me cortou. Aí eu falei assim, bom, aí eu comecei a quebrar aquela situação, porque lembra, primeiro foi uma frase grandona. Aí eu comecei a quebrar. Cianureto é um veneno? Aí resposta, sim, é um veneno, extremamente nocivo à saúde do ser humano. Então é potente. Né? E aí eu vim fazendo essas perguntinhas menores e você consegue, então, lá no final das contas, não ter o resultado, mas você consegue saber, no final das contas eu sabia que bastava poucas gotas. Não cheguei a quantas gotas, mas eu entendi lá pelas respostas. Só a pesquisa que a senhora estava fazendo, né, doutora? Walter, você tem 80 quilos e é 1,80m? Só para saber se é... Porque foi uma pessoa hipotética. E, na realidade, presenciado por todos os alunos em sala de aula, acompanhando. A gente está respondendo. Eu tenho testemunhos que todo no intuito ali, didático da ciência, para a gente entender como a ferramenta funciona. Mas você encontra isso. Sim. Então, assim, foi jogado nos nossos colos, algo que é extremamente maravilhoso, que você tem o acesso à informação, aquele trabalho ali, mas que, ao mesmo tempo, pode me conduzir para um lugar que a gente não tem nem noção para onde vai. Aqueles filmes disruptivos de que o mundo vai acabar, se a gente não controlar a inteligência artificial, vai acabar sim, porque ela vai aprender todos esses mecanismos. E aí eu volto lá no Isaac Asimov. Será que eles estão trabalhando as 3 leis da robótica para pensar na questão aí da inteligência artificial? Que a primeira delas é a inteligência artificial, o robô não pode fazer mal algum ao ser humano. Já teve filme contrário. Não, eu sei, Walter, mas... Pois é, eu sei, eu tive a resposta. Né? Então, assim, não... Do veneno. Pois é, ela não... Então, a primeira já morreu. Já morreu. A gente já exclui. Já exclui, né? Então, assim, e aí essas leis que ele coloca não está dentro da inteligência artificial e já existe um movimento para a gente parar. Ou seja, suspender tudo que a gente fez até agora e começar a ver... para fazer esses protocolos, para saber como é que a gente vai poder utilizar. Porque uma ferramenta, qualquer que seja ela, se a gente pensar uma faca, essa faca ela pode servir para me ajudar a cortar ali a minha carne na hora do almoço, né? Ou pode servir para cortar a carne de alguém, morte. Para me defender. Para me defender, então o problema não é a ferramenta, é quem utiliza essa ferramenta. E eu não posso imaginar que todas as pessoas que vão utilizar essa ferramenta são pessoas do bem. Porque se fosse todo mundo do bem, estava fácil, mas a gente sabe que não é. E dependendo das mãos que caia essa ferramenta, né, ao invés de ajudar a melhorar tudo aquilo que a gente precisa, pode piorar. Dependendo da pessoa, ela vai distorcer aquilo ali e a gente vai entrar numa situação de caos total. E realmente vai acabar a humanidade nesse aspecto. É interessante o que a doutora Renata coloca, porque abre realmente... o leque, né? Quando ela disse do cianureto, ela não obteve, portanto, a resposta na sua primeira pergunta, mas ela quebrou ali com palavras e acabou montando o seu mosaico e obteve, portanto, aí as respostas, doutora Bárbara. Quer dizer, esse mundo aberto, agora voltando também para as crianças que entram nas plataformas digitais, que infelizmente temos aí exemplos lamentáveis, não só no exterior, mas também aqui no nosso país, onde tivemos escolas invadidas, professores sendo mortos, alunos sendo mortos, por também crianças que buscaram justamente ali a informação nesse mundo aberto, onde, enfim, criaram, portanto, ali os seus planos para o mal e acabou, portanto, aí acontecendo uma série de situações. Afinal de contas, até que ponto as plataformas têm o compromisso de também fazerem a sua parte para que determinadas informações não sejam alcançadas por pessoas que ainda não estão devidamente preparadas, a exemplo das nossas crianças e adolescentes, onde também se discute a questão da liberdade de expressão? O que acontece? Com o exemplo da França, né? Com a lei que eles estão discutindo, qual que é um marco interessante ali? Ela seria boa aqui no Brasil, pegando o viés da doutora Renata? Não, a gente já tem muitas leis e a gente só precisa regulamentar algumas coisas, melhorar talvez o texto, mudar algumas coisas. Mas o exemplo francês, ele traz
um ponto muito interessante, porque ali ele determina que ela chama a plataforma para responsabilidade. Então, vem plataformas, todas elas, dessas crianças, que ali não só interagem socialmente, mas como enriquecem financeiramente, né? Monetizam seus canais, e também prever algumas punições e dar algumas opções que hoje a gente não tem. Por exemplo, o direito seria semelhante ao direito ao esquecimento, né? Essa criança, depois que atinge a maioridade, 16, 18 anos, ela poderia ali requerer a plataforma: olha, eu quero que você exclua todo o conteúdo. Mas aí, vide, talvez a gente exclua, mas eu conheço aplicativos que conseguem baixar tudo que está postado em uma determinada plataforma. Então, essa exclusão ela não é total. Ela é exclusão total daquela plataforma. Mas quem consegue baixar determinadas fotos e vídeos por outros meios, eu não tenho mais esse controle. Mas é uma forma de você chamar responsabilidade para essas plataformas. E uma forma da criança, do adolescente, ele passar a falar assim: não, eu também tenho direito, não é porque 10 anos atrás, enquanto criança e adolescente, foi postado isso pela minha mãe, que criou esse canal para mim, hoje eu consigo excluir. De alguma forma eu consigo excluir. Já é um avanço. Pequeno, é um avanço. E aí, Walter, a gente precisa pensar o seguinte, porque além de socializar nas redes sociais, buscar likes, buscar curtidas, só por socializar por si só, é uma realidade da maioria. Mas eu possuo também aquelas crianças e adolescentes que os pais mercantilizam. Então, assim, um dos youtubers mais famosos do mundo é uma criança de 4 ou 5 anos. Qual que é a função dela? Abrir presentes. Ela abre presentes e a mãe, o pai, filma as reações daquela criança. Enfim, empolgada, surpresa. E ali tem vários inscritos. Isso monetiza aquela plataforma a qual está inserida essa criança. E os pais nessa história toda? Porque, de certa forma, a depender do canal ou da plataforma, eu consigo sustentar muito bem uma família tranquilamente de 5, 6 pessoas. Aquela criança pequenininha, abrindo um presente. Então, e quando a gente traz para a nossa realidade brasileira, a gente tem casos aqui no Brasil de canais que tinham milhões de seguidores, que as postagens começaram a ficar um pouco tensas, a mãe forçando certas situações que configuravam ali maus tratos. Aquela menina, então, adolescente, virou uma trend no Twitter, e aí cadê justiça? Aí houve o Conselho Tutelar, houve o Ministério Público. Se esse canal foi suspenso ou os vídeos foram excluídos por determinação judicial, eu não sei, porque o processo corre o quê? Em segredo de justiça, né? Sim. Então, a gente tem na contramão, a gente tem um poder judiciário que tem todo o cuidado dos processos com menores terem segredo, terem privacidade, e do outro lado aqui das redes sociais, esse mundo escancarado. Então, assim, de pais, nesse caso específico da mãe, ficou muito claro nos vídeos que a criança estava sendo maltratada. Então, assim, estava sendo forçada a vivenciar determinadas situações para quê? Para ter likes, ter compartilhamento, ter comentários. Então, a gente precisa ter esse cuidado também, sabe? Porque é óbvio que se essa criança ela vem a contribuir financeiramente, mesmo abrindo presentes ou produzindo algum tipo de outros vídeos, a gente tem que ter o cuidado dos pais. Até que ponto esses pais podem ir, entendeu? Então, assim, a liberdade de expressão ela não pode sobrepor o direito das crianças e do adolescente. Afinal de contas, eu tenho um vulnerável aqui, né? E, então, a gente tem que ter esse cuidado. Uma pena que esse caso que eu relatei é a exceção, muitas vezes, da exceção. Então, assim, para chegar ao Conselho Tutelar, chegar ao Ministério Público, então você imagina via crucis que você tem que ir. Então, eu preciso ter uma série de compartilhamentos de pessoas que entenderam que aquele vídeo existia uma menina que estava sendo maltratada. Então, a gente precisa ter o olhar até da gente como consumidor dessas plataformas. Olhar um pouco mais treinado, um olhar com mais acuidade mesmo. De identificar, será? Porque hoje também está fácil. Hoje a gente vê um vídeo e a gente pode denunciar.
Então, assim, vai lá e denuncia. O que vai acontecer? Bem, talvez uma denúncia minha não surta efeito, mas várias. Então, a gente precisa ter esse olhar treinado. E por mais que pai e mãe seja repetitivo, né? Eu acho que a função também dos pais é essa, de repetir muitas coisas. Mas, assim, de repetir isso. Olha, se sentiu mal, não é legal. Se tá te envergonhando, e olhar para esses vídeos e denuncia. Vai na plataforma, no espaço específico que tem lá, que é grande, inclusive, e denuncie. Perfeito. Bem, como nós já estamos caminhando para o fechamento, tá tão boa a conversa, né? Mas eu vou fazer o seguinte, a doutora Ediane, como também a doutora Thaís, terão, cada uma das duas aí, 3 minutos. Doutora Renata e doutora Bárbara, 1 minuto. Olha. Não é discriminação, não. Tá certo, tô entendendo. Doutora Ediane, por gentileza, nos 3 minutos, a senhora fica à vontade para as considerações finais. Tudo bem. Eu gostaria de chamar a atenção nesse debate para algo que não foi falado agora no finalzinho, que é a questão da monetização. Isso gera um problema que envolve questões trabalhistas. No Brasil, é proibido o trabalho de menor de 16 anos. Só que a partir do momento que está envolvendo publicidade, como esse caso de abertura de presentes para ver a reação e tudo mais, vídeos que viralizam, isso passa a monetizar e a receber dinheiro. E recebe muito. Tem gente ganhando muito dinheiro com isso. Fortuna. Exatamente. Mas aí ali, a criança, ela já está fazendo um trabalho. Como regularizar essa situação da criança? E a gente tem legislação para a questão do trabalho artístico. E está tendo discussões sobre aplicar essa legislação para essas questões também envolvendo o trabalho digital. Teve um debate agora no início do mês, inclusive pelo CNJ e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, discutindo sobre essas questões. Como fiscalizar, como verificar a questão do trabalho, porque o trabalho artístico, quando é para novelas, por exemplo, precisa de uma autorização judicial, precisa de um alvará. E nesse alvará, há uma determinação de horas de trabalho, há um acompanhamento biopsicossocial, todo um acompanhamento, um amparato. Tem local de trabalho, tudo regularizado. No digital, geralmente acontece em casa. Quem que está fiscalizando isso? Como que acontece? Essa criança tem que estar o dia inteiro ali disponível para filmar? E os valores, a monetização, vai para quem? Quem que administra? No trabalho artístico, ele fica em uma conta, inclusive o projeto de lei francês, ele prevê isso, que tenha uma conta, que seja depositado esses valores, e depois dos 16 anos, a criança possa ter acesso. Então, só para fechar, Walter, é um tema que de início parece super inofensivo, mas que é muito abrangente, que envolve área criminal, área trabalhista, direito de imagem, é muito complexo e precisa de muita atenção, que a gente teria que ter outro debate. Mas vamos ter, sim. Doutora Thaís, também, por favor, as considerações finais. Certo. Eu gostaria, então, já encaminhando para o fim, só de talvez reforçar, Walter, como a doutora Renata já muito bem colocou em relação à nossa legislação, a necessidade de uma interpretação adequada quando a gente trata desse tema, porque a nossa Constituição, no nosso artigo 5º, inciso 10, ela trata justamente sobre a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Além disso, a gente tem disposições sobre isso no nosso Código Civil, e as crianças e os adolescentes, eles também guardam a proteção do ECA, que tem o fundamento justamente na proteção integral. Então, esse tema, ele é deveras sensível e exige do nosso judiciário, e aqui nós, na condição de advogadas, né, a necessidade de uma interpretação adequada dos princípios que também se relacionam ao tema. Os princípios, eles não têm, né, uma valoração absoluta, mas eles precisam ser ponderados e aplicados caso a caso, ainda mais quando a gente trata de vulnerabilidade, que é o tema que a gente está discutindo hoje. Então, desconstruir também a ideia de que a internet é uma terra sem lei e que os abusos nela praticados, né, e que as violações que dela decorrem também estão sujeitas à responsabilização.
Então, eu gostaria de fechar minha fala apenas ressaltando, né, esses 2 pontos. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, agradeço também a atenção dos nossos ouvintes e dos que nos acompanharam pelo YouTube. Doutora Bárbara, vou ser bonzinho, 3 minutos também para a senhora. Olha, teve pressão, né, doutora Renata? Caso contrário, não teria. Eu quero sim. Mas, Walter, olha, para finalizar aqui, não vou utilizar os 3 minutos, não. A gente tem que pensar o seguinte, uma vez essa foto compartilhada, essas imagens compartilhadas, não adianta choro, não adianta arrependimento, não adianta nada. O constrangimento está instalado. Eu vou ter que lidar com esse constrangimento. Aqui suporte emocional, com terapia, com ajuda, enfim, eu vou utilizar N coisas, mas o dano já está feito. E não tem algo melhor do que você poder prevenir. Antes do crime, propriamente dito, existe a possibilidade, eu tive a opção, sim ou não. Ninguém me obrigou. Eu não tenho uma faca encostada em mim, não tenho nenhuma arma apontada na minha cabeça. Então, eu tenho essa opção. Se eu posso defender meu filho, seja uma criança, seja um adolescente, faça. Não publique. Porque o desenrolar disso é muito mais difícil. Então, essa que é a questão, é a prevenção. Então, finalizo por aqui, agradeço o convite. Walter, obrigada. Doutora Renata, também 3 minutos para a senhora. Também sou bonzinho, viu, doutora Renata? Tô vendo. No final, hein? Olha só, quando a gente fala da internet e as plataformas de forma geral, a gente colocou os pontos da vulnerabilidade, criança e adolescente numa ponta e os idosos na outra ponta. Só que a gente tem que lembrar que quem está no meio também não sabe lidar com isso, quem está no meio é mais sabido. Não, Walter, não é não. Mas assim, saber no sentido tem mais informações. Não necessariamente. Porque assim, se você parar para pensar uma pessoa que tem acesso a um computador no seu local de trabalho e que usa aquilo ali de uma forma meio que mecânica e vai para casa, usa o WhatsApp para se comunicar com a família, que não sei o quê, é uma forma meio que automática. Não tem uma análise das consequências daquilo ali. E ainda tem a ideia de que está lá fora, não está aqui dentro. Dentro da minha casa eu estou protegida. A gente tem essa ideia, a gente tem essa impressão. Aqui é o meu castelo, nada vai acontecer dentro da minha casa. Sendo que, às vezes, Walter, o fato de você não colocar um esparadrapo ou um durex do seu notebook, você está sendo gravado. Então, imagina, você gosta de ouvir uma música que está lá no Spotify, que você usa para ouvir no seu notebook, no seu iPad. Aí você fala, vou levar ele para o banheiro, porque eu quero ouvir minha música, estou tomando banho, eu gosto de cantar no chuveiro, sigo aquilo ali, e você está lá super feliz cantando no chuveiro. Walter, tem gente que vai entrar no seu iPad pela rede, sério, né, e vai te filmar, Walter. Isso, então você que estava lá... Não me assustou? Cuidado, a gente não sabe quem a gente está trazendo para dentro da nossa casa por esse caminho. A gente não sabe e não sabe lidar com isso. Tem gente que vai ser paranoico, que vai colocar um esparadrapo ali na câmera e depois não consegue recuperar, tem que comprar outra câmera. Já conhece essas histórias também, mas você não sabe lidar com isso. Quando você vai comprar um computador, aí chega lá, aí você olha para aquele negócio olha para você fala, meu Deus do céu, como é que eu vou comprar? Tem de A a Z, né, de 1.000 a 30.000, tem, né, preço para tudo quanto é gosto. Você vai comprar o que cabe no seu bolso. Aquelas prestações que cabe ali, que você vai estar pagando. Você não tem a noção da extensão da potencialidade daquilo ali. Você não sabe. Aí você vai contratar alguém que vai configurar aquela coisa. Que é alguém que foi indicado por um amigo, parente, que não sei o quê, tá vendo lá, né? Mas você, às vezes, coloca para gravar você sem saber o que você tá fazendo, Walter. Sério? Eu tenho certeza absoluta. E, de repente, você aparece aí na nuvem, virilizado, exatamente. Porque você ainda pegou e ainda tem aquela ideia de compartilhar com o seu celular, que você vendeu o seu celular, você não esqueceu de fazer de tirar o vínculo. Tem menos de 1 minuto, viu, doutora? Ai, meu Deus. Ai, Walter, falei que ele é bonzinho.
Não é não, Fez não é chuva. não é bonzinho não. Bom, então eu encerro aqui a minha fala. Gente, cuidado com as redes sociais, cuidado com o que nós temos, que enquanto ferramentas é excelente, mas a gente precisa, todos nós, aprender a usar. E quando eu conseguir aprender a usar, ensinar para minha filha, ensinar para minha mãe. Obrigada a todos e a todas por estar aqui com a gente na Rádio Justiça. Doutora, foi um privilégio enorme tê-las aqui no nosso Justiça na Tarde debate. É evidente que o assunto não se esgota no programa de hoje. Teremos com toda certeza outros programas e as senhoras já estão devidamente convidadas. Doutora Ediane, foi um prazer tê-la aqui no nosso estúdio da Rádio Justiça. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Walter. Eu que agradeço. Doutora Bárbara, também foi um prazer também muito grande recebê-la aqui nos nossos estúdios. Walter, eu adorei o nosso programa, o nosso debate. Muito obrigada. Doutora Thaís Cristina, também foi um prazer enorme. Muito obrigado, senhora. Muito obrigada, Walter. Até a próxima. Até a próxima. Doutora Renata, até a próxima. Até a próxima, Walter. E assim chegamos ao fim da edição de hoje do Justiça na Tarde, programa que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, a produção de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Bárbara Michelini. O Justiça na Tarde Entrevista volta na próxima sexta-feira. Até lá. Muito obrigado. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.